Namastê! Gratidão pela sua presença aqui nesse vídeo. Eu sou a Bruna, trabalho com cura quântica e reprogramação mental. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal, a mais um clique que eu vou trazer para vocês agora, para falar de um assunto rapidinho, só que super importante. Então, presta atenção, fica por aí, deixe o seu curtir para mim, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com as pessoas que você ama e com aquelas que você não ama, mas que precisam de luz. E vamos seguir. Gente, o clique de hoje é para falar de uma coisinha fundamental na nossa vida, que são os nossos pais. A gente sabe o quanto a relação com os pais pode definir não, mas pode influenciar a nossa vida de adulto. As nossas escolhas, os nossos medos, a nossa segurança, o nosso amor próprio, enfim, diversas questões aí acontecem na nossa infância, né? Na nossa primeira infância, do 1 aos 7 anos. Aliás, eu acredito, de acordo com o que eu estudei, conheci no Theta Healing, que antes ainda, as nossas influências aí começam a acontecer já na gestação, já naquele momento de concepção e da união entre o masculino e o feminino, que gerou ali aquela célulazinha de amor, porque foi um momento de amor, em que a gente foi gerado. Então, a partir dali, a energia dos nossos pais já começa a influenciar no nosso crescimento, na nossa mente, no nosso inconsciente. Então, as crenças deles, os medos deles, as coisas positivas que eles têm também passam pra gente. Tudo isso começa a influenciar a gente desde então e influi diretamente na nossa vida depois de adulto, tá? Então é por isso que é muito importante a gente ter uma criação sólida, a gente ter pais que sejam amorosos, que passem segurança, que passem confiança, enfim, pais que tenham uma boa criação para formar ótimos adultos, né? E, bom, a psicologia fala isso com muita propriedade, eu já li muito a respeito, mas não sou psicóloga, então não vou adentrar muito nessa questão, mas se a gente estudar diversas vertentes aí, sempre aponta para essas questões da nossa infância e do momento também de gestação, né? A constelação familiar aponta isso de forma super importante e o que eu vou falar aqui hoje é fazendo um apanhadão aí e abordando um pouquinho mais porque a constelação familiar fala, que é justamente o quanto é importante a gente reconhecer e honrar os nossos pais, porque isso vai ter uma influência direta nas nossas escolhas e uma influência energética direta na nossa vida, tá? É claro que a gente sabe que muitas pessoas têm relações conflituosas e têm desafios nas relações com seus pais, né? Muitas pessoas não conheceram o seu pai, muitas pessoas não conheceram a sua mãe também, muitas pessoas foram criadas por pais que não são biológicos, mas que lhe deram amor, que lhe deram as condições de crescer, né? Em um lar e ter aí essa presença do masculino e o feminino para amparar, mas não tem conhecimento aí de quem são seus pais biológicos. E é importante que, independente do tipo de relação que você tenha com seus pais biológicos, e aqui eu tô falando dos pais biológicos, você tem que sempre ser muito grato a quem te criou e ter amor e reconhecimento e honrar essas pessoas que te criaram, sejam elas quem forem, pais adotivos, sejam avós, tios, enfim, qualquer que tenha sido aí a sua criação, você tem que ser grato, honrar e ter reconhecimento por essas pessoas. Mas estou puxando aqui a questão para a questão dos pais biológicos, né? Que é muito importante você reconhecer e honrar eles, independente do tipo de relação que você tenha com eles, porque às vezes a gente tem relações conflituosas, às vezes eu conheço diversas histórias aí que as pessoas, né, adultas já nem têm contato com seus pais biológicos porque não gostam, porque esses tiveram conflitos, às vezes não são a favor do comportamento, às vezes pegaram as dores, por exemplo, da mãe, quando o pai trai a mãe, abandona a mãe, bate na mãe, o filho muitas vezes acaba pegando essa dor da mãe e negando esse pai por conta das dores que a mãe sofreu em relação a esse pai. E aí isso também vai atrapalhar bastante na vida adulta, vai bloquear diversas questões aí. Não é que vai, né?
Tem casos e casos, mas pode acontecer. Pode acontecer de gerar aí diversos desafios na vida dessa pessoa por conta dessas questões, desses conflitos aí entre pai e mãe, masculino e feminino, que a pessoa teve já na sua infância. Mas o que eu tô querendo falar pra vocês é que independente do tipo de relação que você teve, ou talvez da relação que você não tenha tido com seus pais biológicos, porque se for o caso de você ser um filho adotivo, você pode nem ter conhecido seus pais biológicos. Não importa, seja porque faleceram, seja porque não puderam te criar, seja o que quer que tenha acontecido. É importante que você reconheça. Se você não fez isso, se você nunca parou para pensar nisso, faça isso agora, nesse momento aqui comigo. Reconheça que no momento em que você foi concebido, houve uma união de amor, independente da relação que seus pais tinham um com o outro. Houve ali um momento de amor para que você nascesse. Isso é necessário, isso é fundamental. Então houve a fusão de um masculino e de um feminino, porque sem o masculino e sem o feminino não existe filho, tá? Claro que quando é caso de relação homoafetiva, de casais que adotam crianças, pode ser 2 homens e 2 mulheres e vão criar aquela criança e encher ela de amor e tá tudo certo. Mas eu estou dizendo que para gerar uma vida, para nascer uma vida, precisa de um masculino e de um feminino. Então você tem isso em você. E é importante que você não negue os seus pais. Você não precisa amá-los, se não for o caso. Você não precisa mimá-los, ter carinho, nada disso. Mas você precisa reconhecer que você tem isso em você. Você precisa reconhecer que houve um momento de amor que concebeu a vida a você. E você precisa sim se sentir grato por isso, porque eles te deram o que de mais precioso alguém pode dar a outra pessoa, que é a vida. Então, honre os seus pais, independente dos tipos de pais que eles foram. Honre eles. Faça uma reverência. Gratidão, pai. Gratidão, mãe. E veja o quanto de dor você carrega em relação a eles. Para muitas pessoas, isso vai ser fácil, né? Porque tiveram pais em condições super tranquilas, então tem os pais presentes ainda, e aí é fácil honrar. Mas para algumas outras pessoas que não tiveram isso, é difícil falar gratidão, é difícil se sentir grato por alguém ou com alguém que a gente tem mágoas, dores, às vezes não conhece, às vezes nem sabe o nome. Pode acontecer. E tá tudo certo da maneira que é. Mas pratique essa gratidão. Você vai perceber que como você ser grato ao seu pai, que te deu a energia do masculino, e a sua mãe, que te deu a energia do feminino, e que nesse momento de amor lhe deram a vida, vai fazer diferenças por você. Vai fazer diferença na sua vida. Então procure todos os dias. Se você sabe quem são seus pais biológicos, procure mentalizar o rosto deles, independente da relação que você tenha, e se imaginar fazendo uma reverência. Gratidão, pai. Gratidão, mãe. Para eles. No começo vai ser muito difícil e vai continuar sendo difícil, até que uma hora isso vai se tornar natural e você vai internalizar isso dentro de você. E se você não conhece seus pais biológicos, imagine ali uma força do feminino e uma força do masculino, que você vai nomear como pai e mãe, e seja grato a eles, assim como aqueles que te criaram. Mas é fundamental que você reconheça, que você honre e que você tenha gratidão por aqueles que lhe deram a vida. Por mais difícil que isso possa parecer e por mais difícil que possa ser a história que você carrega em relação a eles, você precisa sentir essa gratidão. Isso vai te abrir portas, te liberar energias bloqueadas. Isso vai fazer muita diferença na sua vida. Começa a praticar isso, tá bom? Bom, gente, esse foi o clique de hoje. Foi bem pontual, para trazer essa reflexão para vocês mesmos sobre a energia do pai, da mãe, do masculino e do feminino. E eu espero que vocês pratiquem isso, espero que vocês alcancem um resultado positivo com isso. E nunca deixem de buscar um apoio psicológico para resolver esses desafios. É sempre muito bom ter um apoio de um psicólogo de confiança para lidar com as nossas emoções. É sempre muito bom praticar terapias holísticas também, seja curas quânticas, seja barras de axis, seja outras tantas constelação familiar, que é outra abordagem maravilhosa, ou outras tantas
terapias holísticas maravilhosas das quais a gente tem disponível aí pra gente acessar, pra gente fazer uso. Seja qual for o caminho, mas busque autoconhecimento, busque se trabalhar, busque procurar pessoas de confiança para você lidar, pessoas de confiança para você colocar suas questões. Busque expandir a sua mente, busque meditar, busque estar na luz e ser você mesmo. E olhar para sua sombra, porque a sua sombra no começo parece inimigo, mas ela é uma grande aliada. Tá certo? Abrace seus demônios, abrace seus monstros, olhe para suas dores. E às vezes a gente precisa de um apoio para isso, de um psicólogo, de um terapeuta. E não tem nada de vergonhoso nisso, pelo contrário. Se está disponível, é pra gente lançar a mão, porque investir na gente, seja dinheiro, ou seja só tempo, ou seja, esses minutinhos que vocês gastam aqui assistindo os meus vídeos, vocês estão investindo em vocês mesmos. Seja comigo, com tantos outros profissionais maravilhosos, desculpa, que tem aí no mercado. Até engasguei. Então, isso é investimento. E não tem nada mais valoroso do que investir em si próprio, na sua energia, no seu bem-estar e no seu autoconhecimento. Tá certo? Então esse é o clique de hoje. Eu espero que possa ter ajudado. Eu espero que você que desperte alguma coisa em você para olhar para essa sua relação com seus pais, para olhar para essa criança às vezes ferida que tá aí dentro de você e que te promova muitas curas. Então é isso, gente. Que esse clique traga aí muitas curas para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Fica por aqui comigo. Gratidão, mãe. Gratidão, pai.